Olá, graças e paz a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal IBFL TV. Meu nome é Rafael, sou pastor auxiliar aqui na igreja e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de estudos deste mês de março de 2026. Hoje nós temos como tema da mensagem o papel do homem de Deus na vida da mulher. Infelizmente, nós temos visto no noticiário quase que diariamente mulheres que têm sido vítimas da violência doméstica, violência tanto física, psicológica, emocional, e muitas acabam por tendo até a sua vida ceifada. É muito alarmante e revoltante ver tais situações, ver ao nível que chegou muitos relacionamentos. O homem que não tem Deus como centro do seu viver, que não tem o temor do Senhor, que não se tornou uma nova criatura, que não ama Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, terá muito mais dificuldades em amar, honrar e cuidar da sua esposa e do seu lar. Por outro lado, há homens que se dizem cristãos e dão péssimo exemplo dentro e fora de casa, não entendendo ou não exercendo o papel do homem de Deus na vida da mulher. A palavra do Senhor nos diz em Salmos 19, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. O Senhor não nos deixa andar em trevas, nem andar sem saber como agir, como deve ser a nossa conduta como homens de Deus. Vamos ver na palavra do Senhor uma direção e vamos procurar andar nessa direção, irmãos. Vamos falar um pouco sobre o propósito original de Deus, que se encontra em Gênesis 2, verso 18, a qual nos diz a palavra: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus criou a mulher como uma auxiliadora idônea, não como alguém inferior, mas como alguém que está lado a lado com o homem, o auxiliando. Então aqui nós já temos alguns princípios importantes. A mulher é parceira, não é propriedade. Ela foi criada com valor e dignidade, e o relacionamento é baseado na comunhão e respeito. Todo tipo de violência distorce o plano original de Deus. Qual deve ser o papel do homem de Deus, então, na vida da mulher? Seguir o exemplo de Cristo. Jesus nunca usou de força ou intimidação para ser seguido. Antes, a palavra de Deus nos diz, em Efésios 5, 25, vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O sacrifício de Cristo foi dar a sua vida pela igreja. O homem tem que estar disposto a seguir o exemplo de Cristo, de amar de tal maneira, a ponto de dar também a sua própria vida por este amor. Seguir o exemplo de Cristo. Se um homem usa de violência, seja física, verbal ou emocional, ele está agindo fora do propósito de seguir o exemplo de Cristo. E a palavra diz que abominável é ao Senhor o homem que ama a violência. Em Salmos 11, versos 5 e 6, nos diz a palavra: o Senhor põe à prova o justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. E a violência, ela não é só física. Ela pode ser palavras agressivas, humilhação, um controle excessivo, ameaças, indiferença emocional. Tudo isso são tipos de violência e ser violento é incompatível com ser cristão. Não dá ser violento e querer ser cristão. São coisas incompatíveis.
E a violência contra a mulher, ela não é só um pecado, mas ela também é um crime que deve ser denunciado às autoridades competentes. Existe também uma consequência espiritual nesta falta de cuidado com a esposa, com a mulher, que é um ponto crucial que muitos homens que se dizem cristãos também ignoram. O maltrato à mulher bloqueia a vida espiritual do homem, porque a palavra nos diz em 1 Pedro 3, verso 7: Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e dai honra à mulher, para que não se interrompam as vossas orações. Se o homem trata mal a sua esposa, suas orações podem ser interrompidas. Deus não aceita o culto, adoração, louvor e oração do homem violento. Deus não aceita. E ainda nos diz a palavra em Colossenses 3, versos 19: Maridos, amai a vossa esposa e não as trateis com amargura. Não tratar a esposa com amargura. E o que é a amargura? É um sentimento de amargura, é um estado emocional duradouro de ressentimento, rancor e mágoa profunda, originado por feridas emocionais não curadas ou frustrações intensas. Então, o amor precisa dar lugar a todo sentimento desse tipo. Não trate sua esposa com amargura, não, trate com amor. Se lembre do exemplo de Cristo, que se entregou, protegeu, cuidou e nunca feriu. Ferir a esposa é ferir a si mesmo. Assim também nos diz a palavra do Senhor em Efésios 5, 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Então, quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Se porventura houve o erro de violência na vida do casal, seja por parte do homem ou por parte da mulher, o caminho da restauração é 1 João 1, verso 9, quando nos diz a palavra: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o primeiro passo é confessar, arrepender-se e mudar as atitudes. A palavra também nos diz em Ezequiel 36, 26, dar-vos-ei um coração novo. Então, procure mudar a sua atitude, caso esteja acontecendo algo similar no seu relacionamento. Isso não pode acontecer na vida dos servos de Deus. Ore ao Senhor, procure os pastores, os líderes da igreja. Não deixe que o inimigo destrua a sua família. E já para concluirmos, o papel do homem também é ser um porto seguro para a sua esposa. A mulher que vive ao lado de um homem de Deus deve se sentir segura, tanto emocional quanto fisicamente. E o que define o homem de Deus? O homem de Deus, ele tem domínio próprio, como nos diz a palavra em Gálatas, capítulo 5, do verso 22 ao 23, que nos fala sobre o fruto do Espírito. Então, o homem tem que ter domínio próprio. Então, quem não domina a si mesmo, não está apto para liderar ninguém. Honra. O homem de Deus tem que ter honra, tratar a mulher como um vaso frágil, em termos de cuidado e preciosidade, não como inferioridade. Tratar a mulher como um vaso frágil, em termos de cuidado e preciosidade, não achando que ela é inferior. O homem também tem que ter a provisão emocional, tem que ser um provedor emocional para a mulher, ouvir, validar, apoiar. Também o homem tem que ser um provedor financeiro na sua casa, né? Tem que trabalhar para sustentar o lar, trabalhar para que não falte nada
do que você e a sua família precisa. Então, algumas aplicações práticas para os dias de hoje. Controle as suas palavras, tenha domínio próprio, trate sua esposa com respeito diário, peça perdão quando errar, busque ajuda espiritual se necessário, seja exemplo dentro e fora de casa. O homem de Deus, lembre-se, o homem de Deus não agride, ele protege, não humilha, ele honra, não domina, ele ama a sua esposa. Amém? Então, nós como homens, servos do Senhor, do Deus Altíssimo, nós podemos praticar essas coisas, ter esses princípios em nossas vidas, ao lidar com as nossas esposas, com vossas mulheres, que nós possamos dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que essa seja a sua e a minha oração neste dia, e que o Senhor nos abençoe para que possamos seguir neste propósito, honrando e amando as nossas esposas, que nós possamos refletir o caráter de Cristo em nós, que essa seja a nossa oração. Assim oremos ao Senhor. Pai, bendita é a Tua palavra, a qual nos mostra um caminho, uma direção, em como nós devemos nos relacionar com nossas esposas, tratando-a, Senhor, sempre com amor, com respeito, com cuidado, com carinho. Pai, que nós possamos honrar ao Senhor nos nossos relacionamentos, que nós possamos manifestar ao Senhor em nossa casa, tanto quando estamos ali só em quatro paredes, mas quanto fora de casa também, que todos vejam o Senhor em nosso agir. Pai, eu peço que o Senhor tenha misericórdia também de cada um de nós, por tantas falhas que às vezes cometemos, mas que as pessoas possam ver o Senhor em nós e que as nossas esposas também possam ver o Senhor em nós e que elas possam dar glória ao Senhor, porque nós somos transformados à sua semelhança, Pai. Ajuda-nos com Teu Espírito Santo diariamente a manifestar o Teu grande e poderoso amor em nossas vidas, Pai. Assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão. Que Deus vos abençoe e Deus dê força e graça a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e até o próximo estudo.